Senhoras e senhores congressistas, uma boa tarde para todos. Estamos dando início à segunda parte dos trabalhos no dia de hoje e aproveitamos para convidar a congressista Silvia Duncan Navega Dias, da Escola Jesus Cristo, para apresentar o próximo conferencista. A palestrante Maria Adelaide Castro Ferraz é formada em Economia e Filosofia da Matemática. Leciona matemática desde os 15 anos. Estudou e praticou Filosofia Oriental. Estudou Vedanta, conjunto de princípios filosóficos e religiosos da Índia multimilenar, por 8 anos. Iniciada em budismo tibetano, é mestre reiki e terapeuta floral. É neta do filósofo cristão Pietro Baldi e divulgadora de sua obra. O tema da palestra é a lei e o evangelho de Cristo. Convidamos Maria Adelaide a comparecer. Boa tarde. Boa tarde. Melhoramos. Eu sei que vocês já almoçaram, estão tranquilos. Olha, quem quiser cochilar, pode cochilar à vontade, sem nenhum tipo de problema, tá bom? Ontem, assistindo à palestra do Jorge Damas, eu achei muito interessante, além de toda a palestra, claro, a historinha do gato e do rato. Eu pensei, puxa, mas que gato evoluído, não é? Tá certo? Então, realmente, nós estamos vivendo numa era de globalização. E até o gato está ciente disso. Então, com essa era de globalização, nós conseguimos alcançar um avanço tecnológico nunca visto antes. Nós conseguimos informações de coisas que acontecem pelo mundo praticamente no mesmo instante que elas estão acontecendo. Então, todo esse avanço, todo esse, vamos dizer assim, essa tecnologia trouxeram grandes transformações na nossa vida. Trouxeram grandes transformações, beneficiando principalmente a nossa parte assim mais prática, mais material, o nosso dia a dia, a nossa luta diária. Nós encontramos muito mais bem-estar físico, mais facilidades no trabalho, mais possibilidades culturais. Enfim, nós, em termos materiais, nós melhoramos muito. Mas, como tudo que acontece, não tem um só lado, não tem um lado só, tem dois lados. Ao mesmo tempo que nós crescemos tanto tecnicamente, se olharmos um pouco, nós não crescemos na mesma proporção, nós não evoluímos espiritualmente. Nós estamos desequilibrados. Enquanto que na parte tecnológica, na parte da ciência, na parte material, nós alcançamos pontos altíssimos, nunca vistos. Nós encontramos no nosso mundo atualmente crueldade e violência nunca vistas. Vamos dizer assim, infelizmente vistas, sim, na época medieval. Então, essa disparidade entre um avanço tecnológico e
um não avanço, quase que uma parada a nível emocional, a nível moral, a nível espiritual. Nós sabemos que no passado, realmente, era necessária a violência até um certo ponto para sobreviver. Se nós estamos aqui agora, se a humanidade chegou até onde chegou hoje, ela teve que lutar muito no passado. Nós não começamos a nossa escalada evolutiva nos braços de um Pai Celestial, não. Nós começamos lutando, tentando sobreviver, porque se nós não lutássemos, nós éramos mortos. Então era uma questão de sobrevivência. Nós lutamos para sobreviver. E isso nós aprendemos. Nós aprendemos no passado que para sobreviver tínhamos que ser ferozes. Mas isso no passado. Hoje já é hora de mudar. Já estamos no 3º milênio. Mas essa aprendizagem do passado, essa marca, ainda ela está impressa dentro de nós. E é isso que vem à tona em momentos de grande dificuldade. Então, vejam que o Ubaldi fala. A luta pela vida é um fato. E se cada um está vivo na Terra, deve-o ao fato de ter realizado e vencido esta batalha. O Evangelho poderá, sem dúvida, ser a lei do futuro da humanidade, mas não é certamente a lei do seu passado. E o homem, mesmo que tenha que se tornar diferente no futuro, ele é plasmado por aquele seu passado. Então, quando nós encontramos tanta violência, tanta crueldade, isso tem uma explicação. É essa marca do passado que ainda está muito forte. Ela não está esquecida, ela vem à tona. Mas, repito, nós estamos no 3º milênio. Chegou a hora de mudar. E não importa a idade do indivíduo, todos podem mudar um pouco, a não ser que estejam perfeitamente satisfeitos de como o mundo está andando. Então, em uma ocasião, o grande pacifista Mahatma Gandhi disse: seja você mesmo a mudança que você quer ver no mundo. Então, se cada um de nós mudar um pouco, nós certamente mudaremos o mundo. E mudar para quê também? As pessoas às vezes podem dizer o seguinte: mudar para quê? Aí nós podemos responder: você está feliz? Totalmente feliz com o andamento da sua vida? Com como a sociedade está indo? Certamente, se a pessoa parar e refletir, ela vai perceber que não está feliz, que tem muita coisa que poderia ser modificada. E mudar em que sentido? Mudar no sentido dos ensinamentos do Evangelho. Porque o Evangelho é, vamos supor assim, a norma mais perfeita de ética que possa ter sido escrita e deixada para que seja seguida. Então, vejam o que o Ubaldi diz na nova civilização do 3º milênio. Um dia em que se compreender o Evangelho, se compreenderá também que o amor ao próximo não constitui utopia ou sentimentalismo, mas é sólida e prática a lei da vida, um modo mais lógico e prático das leis humanas. É natural que, semeando desordem, se colha desordem, e para obtermos justiça, tenhamos que ser justos. Então, vamos mudar e começar a adotar devagar, sem grandes proezas,
Às vezes, quando a proposta é muito grande, nós nos assustamos e não fazemos absolutamente nada. Então, vamos fazer uma pequena mudança. Ela sempre será uma grande mudança. No budismo tem a seguinte frase: quando a árvore de uma folha cai, o universo inteiro ressoa. Imaginem vocês se a queda de uma folha de uma árvore faz ressoar o universo, o que não fará uma pequena mudança de vocês, de cada um? Então vamos mudar. Vamos mudar para termos uma vida melhor, para termos uma humanidade melhor. E falando agora em termos assim bem egoístas, vamos mudar para que eu seja mais feliz. Mas para que isso aconteça, nós somos seres pensantes, inteligentes. Não é porque a Adelaide está no Congresso que está falando para mudar, é que eu vou mudar. Ou outras pessoas disseram, elas são muito simpáticas, agradáveis, então eu vou mudar. Tudo que o Baldi pedia e dizia, ele afirmava e comprovava, ele mostrava porque ele dizia aquilo. Então nós temos que mudar em benefício de nós mesmos e, portanto, em benefício da humanidade inteira. Mas vamos pensar egoisticamente, só em benefício de nós mesmos. Por quê? Porque todo fenômeno, sem exceção, é a consequência da composição de várias forças que se uniram por algum motivo, que foram postas em movimento, e daí, dessa composição de forças, é que resulta o fenômeno. Então, vamos ver como isso influencia, ou como isso cria o nosso destino. Bom, cada fenômeno, cada existência é constituída por um feixe de forças e da trajetória que essas forças estabeleceram no lançamento. Então, aqui, o desenho é uma tentativa de mostrar que são várias forças. A bolinha preta está criando um fenômeno, e esse fenômeno é a composição de todas as forças, e o seu lançamento será a consequência de toda a energia que entrou nessa composição e a direção definida também por essas forças. Isso, o Baldi afirma, que ocorre exatamente com todos os fenômenos desse mundo. Portanto, se ocorre com todos os fenômenos desse mundo, desde o nascimento de uma planta, ou, vamos por assim, o desenrolar de uma vida de uma pessoa, ocorre também com o nascimento de um ser, também com a reencarnação de alguma alma. Toda vez que uma alma reencarne, ocorre isso. É uma composição de forças que faz com que aquela alma, em particular, renasça naquela família, em particular, para desenvolver um certo destino. E esse destino já está, em linhas gerais, determinado antes do seu nascimento aqui no planeta. Então, vamos repetir. O nascimento é uma conclusão de forças, tá certo? Que no momento do nascimento, a criança já traz consigo, em linhas gerais, o seu destino determinado. Ela nasce naquela sociedade, naquele momento, não ao acaso, mas por uma conclusão, uma definição
que forças anteriores determinaram. Essas forças, elas foram geradas por nós mesmos em um tempo passado. Ao nascer, a personalidade é nitidamente individualizada, não só como estrutura por suas qualidades, mas também como trajetória e movimento, resultante das forças que nelas estão atuando. Isto quer dizer que a órbita do próprio destino já está estabelecida e calculada em função apenas desses elementos componentes. Então, repito, ao nascer, aquela alma, ela já tem estabelecida uma trajetória que ela terá que desenvolver. E essa trajetória não é ao acaso. Essa trajetória é consequência de forças que foram postas em movimento em outras encarnações. E quando essa alma renasce, ela traz consigo uma bagagem, a malinha de mão dela é do seu conhecimento, é o seu patrimônio. Então, todo o conhecimento que ela adquiriu no passado, todos os merecimentos e todas as dívidas que ela acumulou no passado, ela carrega na malinha de mão. E ao nascer, é o patrimônio que ela terá para trabalhar nesta vida. Então é por isso que nós temos, repito, que mudar. Porque nós estamos preparando o nosso caminho para não só a próxima vida, mas para as próximas vidas. E vai depender do nosso comportamento, das nossas atitudes, se nós vamos colocar dentro dessa malinha joias preciosas, sedas maravilhosas, ou lixo, ou dívidas. Então, vamos ver como é que se desenvolve depois que o indivíduo nasce. Então, do nascimento até os 20 anos, o indivíduo, a criança que depois se transforma num jovem e chega quase a ser, vamos dizer, adulto, teoricamente chega a ser adulto aos 20 anos, né? Ele está recordando, recapitulando tudo que ele aprendeu nas vidas passadas, tudo que ele trouxe naquela malinha, tudo que ele aprendeu, ele está recordando. É o patrimônio que ele tem e que está definindo a sua forma de pensar. Porque a personalidade do indivíduo, a forma dele pensar, já foi burilada no passado. Então, quando ele chega aos 20 anos, ele vai começar uma nova vida, ele vai tomar as decisões mais marcantes. Talvez ele queira constituir família, casar, ter filhos, escolhe uma profissão, ou então, ao contrário, ele não quer casar, ele quer só viajar, enfim. Aos 20 anos, ele adquire uma independência que ele não tinha quando ele tinha 5 anos. Aos 5 anos, ele estava muito submetido ao controle paterno e materno. Aos 20 anos, ele, como ele já diz, eu sou dono do meu nariz. E ele toma as grandes decisões. Agora, vejam só, que coisa interessante. Seria absurdo alguém tomar as decisões mais marcantes da própria vida num período em que ele não tem quase experiência da vida. Porque aos 20 anos, por mais que o indivíduo seja inteligente, ele não tem experiência da vida.
Mas aí é que está a questão. Ele não tem experiência da vida atual. Das vidas passadas, ele tem um máximo de conhecimento. Então, aos 20 anos, quando ele vai tomar as grandes decisões, ele toma essas decisões em função da sua forma de pensar, dos seus anseios, dos seus desejos, que ele trouxe na sua bagagem de mão. E dos 20 aos 40 anos, mais ou menos, 40 e pouco, onde chega o apogeu, ele então está no momento em que ele está construindo essa sua nova vida. E do apogeu até a sua morte, o seu desencarne, ele vai praticamente burilar, ele vai aperfeiçoar ou até às vezes vai desviar do caminho correto. Mas então, o que acontece? Vamos recapitular. Do nascimento aos 20 anos, ele simplesmente faz uma recordação. Aqui é um período muito determinista. Ele quase não tem um livre-arbítrio. O mínimo que ele tem é sobre pequenas coisas. Inclusive porque ele está numa fase de obediência, ele tem que obedecer sempre os mais velhos. Dos 20 aos 40 e poucos anos, é onde ele está construindo sua nova vida, mas sempre muito influenciado, muito determinado pela sua forma de pensar, que é uma consequência do seu conhecimento adquirido também em outras vidas. Então, não tem livre-arbítrio? Temos livre-arbítrio, sim, mas em pequenas quantidades. Nós podemos fazer pequenas modificações, pequenas alterações, mas não podemos mexer na estrutura de base. Então, vejam, o Baldi explica isso na técnica funcional da lei de Deus. Do nascimento até os 25 anos, o indivíduo trabalha na sua... Dá para ler? Aqui não dá. No seu desenvolvimento físico e mental, reconstruindo o seu passado, recordando, tá? O caminho que sua evolução percorreu no passado até chegar ao ponto onde se encontra. Mas, tendo esse trabalho de repetição, onde a trajetória retorna sobre si mesma, para reassumir todo o passado na época da maturidade, se inicia o lançamento da trajetória de uma nova vida. Esta se desenvolve já em obediência do lançamento inicial até chegar ao seu apogeu, para depois descer, descrevendo um arco e fechar sua trajetória. Então, os indivíduos que passaram do seu apogeu, que estão entre o apogeu e o desencarne, continuam tendo o livre-arbítrio, mas, na verdade, o livre-arbítrio é mais uma pequena facilidade que o indivíduo tem para fazer pequenas adaptações, pequenas modificações sobre uma trajetória que ele já escolheu. Agora, sempre existe o livre-arbítrio, e isso que tem que ficar muito claro. Porque, às vezes, nós podemos pensar, mas eu sempre consegui o que eu queria, da maneira que eu queria, sem me preocupar com nada, e eu vou continuar assim. E quando se consegue o que se quer da maneira como se quer, nem sempre o indivíduo está agindo de acordo com as normas éticas, de acordo com a honestidade. Está levando, às vezes, em primeiro lugar, colocando em primeiro lugar a importância é alcançar o objetivo, não importando os meios. E aí nós temos que tomar cuidado, porque se o indivíduo às vezes se acostumou de uma maneira errada, que consegue sempre, ou na maioria das vezes, burlar
as leis humanas, tapear, agir incorretamente, com certeza, a lei de Deus ele jamais vai conseguir burlar. Então, se ele desviar do caminho correto, ele vai, de algum momento, ter que corrigir esse erro. E qual é o caminho correto? O caminho correto, repito, quem nos orienta de uma maneira prática e fácil é o Evangelho. E o Evangelho, na verdade, é a norma que nos faz trilhar de acordo com a lei de Deus. A lei de Deus, como o Baldi explica num de seus livros, foi a maior descoberta de toda a sua vida. Quando ele percebeu que, apesar de tanta, de tanta desonestidade humana, de tanta falsidade humana, havia a lei de Deus, ele se comportou assim como uma flor quando está murcha, porque não recebeu água, e depois recebe água, ela fica viçosa de novo. Então, repito, a lei de Deus foi a maior descoberta de toda a sua vida. E essa lei de Deus, essa lei, nos quer levar de volta à casa do nosso Pai. Ou seja, ela nos ajuda no nosso caminho evolutivo. E essa lei, queiramos ou não, ela é perfeita, justa de uma justiça implacável, e dela ninguém escapa. Então, repito, se o indivíduo, por algum momento, pensa que porque burlou as leis humanas pode burlar a lei de Deus, está totalmente enganado. A lei de Deus jamais poderá ser burlada, porque é o próprio pensamento de Deus. A lei. Eis a ideia central do universo, o sopro divino, que afirma, governa e movimenta. Tal como vossa alma, pequena centelha dessa grande luz, governa o vosso corpo. O universo de matéria estelar que vedes é como a casca, a manifestação externa daquele princípio que reside no âmago, no centro. Então, a lei de Deus é a lei que nos orienta, que nos governa e que nos quer levar de volta à casa do Pai. Ou seja, ela nos orienta no caminho da evolução. Agora, evoluir, infelizmente, é escalar uma montanha um pouquinho íngreme, vamos dizer assim, um pouquinho talvez mais difícil do que o Pico Everest. Mas nós temos que trilhar. Queiramos ou não, nós temos que fazer essa escalada. Então, é que a façamos de uma maneira mais fácil para nós. Vamos fazer essa escalada com a ajuda da lei de Deus e não contra ela. Porque se agirmos contrários à lei de Deus, nós estaremos dificultando em muito o nosso caminho. E dificultar significa muito mais trabalho, além de dor. Mas por que é importante seguir a lei de Deus? Seguindo a lei de Deus, nós teremos, repito, mais facilidade para trilhar esse caminho para o qual nós viemos para esse mundo, que é a evolução. Nós viemos para esse mundo vidas e muitas vidas, e voltaremos ainda. Então, quando eu falo em trilhar esse caminho evolutivo, não estou me referindo a esta encarnação. Eu estou me referindo a todas as que passaram e as futuras que ainda estão por vir. Vamos facilitar o nosso caminho.
Mas, como a maioria das pessoas são um pouco Santo Tomé, ver para crer, não é? Então, às vezes a pessoa, fala de Deus, mas Deus está longe, Deus está perto. Hoje nós tivemos tanta felicidade com o Giovanni Cacheta, que ele realmente conseguiu transmitir e até fazer sentir, em alguns momentos, a presença de Deus. Então, ele também falou sobre métodos de como sentir a presença de Deus. Então, eu vou complementar com mais um, porque um ele já citou, mas o outro. Então, o Baldi também, tudo, como eu repito, tudo o que ele dizia, ele procurava comprovar. E como com certeza ele sentia a presença de Deus dentro dele e via a manifestação de Deus no mundo, ele cita esses 2 métodos na Lei de Deus, no capítulo 4. 2 métodos para que nós possamos sentir a presença de Deus. O primeiro método é o método da introspecção, mas de uma maneira, vamos por assim, bem definida, que é a concentração e a meditação. Primeiro se começa com a concentração e depois se passa paulatinamente para a meditação. Essa concentração, essa meditação, ela é muito usada nas filosofias orientais. E as pessoas que praticam, os indivíduos que praticam essa prática, que fazem essa meditação, em certas ocasiões eles conseguem alcançar um estado maravilhoso de consciência que se chama samadhi. Eu acredito que quando o indivíduo alcança esse estado, ele está olhando no buraquinho da fechadura para o sistema. Ele está olhando assim, espiando pelo buraquinho da fechadura. Porque é um estado de plenitude. É um estado de serenidade total. É um estado onde não tem tempo e não tem espaço. Então, essa é a primeira maneira. A segunda é olhando os efeitos que da profundidade onde está Deus, vem até a superfície, revelando assim a natureza das coisas que são geradas por eles. Então, olhando os efeitos que a presença de Deus provoca, porque Ele está nas profundezas de cada essência, de cada coisa. Então, para que a coisa não fique tão teórica, nós vamos fazer agora uma pequena prática de concentração. Então, eu gostaria que todos vocês sentassem com a coluna reta. É imprescindível que a coluna esteja reta. Não estejam assim, assim, assim e assim vai. A cabeça não pode estar rígida. Vocês têm que estar tranquilos, por dentro e por fora. As pernas descruzadas, as mãos com as palmas para cima, em cima das coxas. Outra coisa, se o amiguinho de vocês, o colega de vocês, o amigo de vocês dormir, deixe cochilar à vontade. Tá? Que é muito normal que isso aconteça. Se posicione numa postura cômoda, fechem os olhos e sigam só a orientação que eu passar. Sentados, com os olhos fechados, contem 1 para a entrada do ar e 2 para a saída. Só contar, atentos na respiração de vocês, e só contar 1 para a entrada e 2 para a saída. Cada um no seu ritmo.
Um para a entrada do ar e 2 para a saída. Toda vez que fizerem contarem 1 para a entrada do ar, vocês imaginem uma luz muito grande entrando em vocês e iluminando vocês por dentro. 1 para a entrada do ar e 2 para a saída. 1 para a entrada do ar e 2 para a saída. Para a entrada do ar e 2 para a saída. A luz está dentro de vocês, cada vez mais forte. Levem a atenção de vocês ao coração. E imagine essa luz iluminando o plexo solar cada vez mais forte. Lentamente, mexa os dedos dos pés, das mãos e entreabram os olhos. Eu espero que a tranquilidade e a serenidade esteja em vocês. Então vamos continuar. Eu falei da lei de Deus,
que se a gente transgredisse a lei de Deus, ela provocaria dor. Então, a dor é um alerta de quando nós estamos transgredindo alguma coisa não está correta. Às vezes, essa alguma coisa que não está correta é um deslize nosso por falta de conhecimento, não porque nós queremos machucar alguém, ferir alguém, mas nós desconhecemos toda a verdade, então nós acabamos provocando sofrimento para nós mesmos. Mas o caso mais comum, mais frequente, é quando realmente nós provocamos essa dor de uma maneira que nós podemos entender o porquê que nós estamos sofrendo. Então, é o caso da ofensa. E quando nós ofendemos alguém, nós certamente erramos, podemos ter, vamos supor, não ter sido intencional, mas foi um erro. E a dor surge como alerta para mostrar que houve um deslize dentro das normas da lei de Deus. Mas à medida que nós evoluímos, à medida que crescemos espiritualmente, essa possibilidade de dor vai diminuindo. Não existe evolução sem dor, mas ao mesmo tempo que não existe evolução sem dor, à medida que evoluímos, a dor diminui. Então vejam o que o Baldi diz também na lei de Deus. Se a dor faz a evolução anula progressivamente a dor. E tudo que nós recebemos na vida não é um fim em si mesmo, mas um instrumento de experiência, aprendizado e evolução. Então, quando nós cometemos um deslize, nós provocamos a dor, e essa dor nos alerta que nós cometemos um deslize. Mas a dor não tem a finalidade em si mesma, não é que ela quer nos fazer sofrer, ela quer mostrar simplesmente que houve um erro. Então, o nosso comportamento é de tentarmos corrigir de modo que não cometamos mais erros. Mas, geralmente, o que acontece? Quando nós somos ofendidos, quando alguém nos ofende, o que acontece? Nós imediatamente reivindicamos. Ele diz uma palavra ríspida, eu respondo com 2. Aí ele responde com 4, aí vão 8. Aí, de uma palavra ríspida, sai uma luta, sai uma guerra. Então, nós temos que ver que quando alguém diz uma palavra ríspida, ele diz por desconhecimento de causa, ele diz porque ele não está sabendo lidar com a situação. Se nós temos a capacidade, se nós estamos um passo na frente, nós temos que ter a compreensão, o bom senso e estender a mão para que isso não vá adiante, para que isso termine por aí. Então, nós temos 2 métodos para evitar que... para evitar não. Nós temos 2 maneiras de agir que nós encontramos atualmente no mundo. O método da reação violenta, que é o do mundo, e o método do evangelho, que é da não resistência. Hoje, atualmente, nós encontramos muito mais a reação violenta. Não digo aqui entre nós, esse grupo em particular, mas no mundo.
E o Evangelho, o método da não resistência, é um método utilizado, infelizmente, ainda pela minoria. O método da reação violenta, que é do mundo, ele está mais adaptado ao tipo biológico, que ainda não superou totalmente a fase animal, que ainda tem aquela marca da violência que eu falei logo no começo, muito forte. E como ele não entendeu o verdadeiro mecanismo da vida, ele ainda reage a qualquer ofensa de uma forma com agressividade. Ele ainda é um tipo egoísta, separatista. Enquanto que o método do Evangelho é um método do indivíduo já altruísta, que já superou a fase animal e que já procura, ao invés de reivindicar a ofensa, procura ajudar até o seu ofensor, mostrando-lhe o caminho correto. Seria como a mãe, quando a criança faz uma arte, a mãe não vai fazer outra arte pior. Ela vai simplesmente chamar a atenção do filho e tentar orientar, porque o filho não faça mais aquela arte que é ruim. Então, seria mais ou menos isso. O método do Evangelho seria o perdão. Seria o perdão. Aí vocês podem pensar, mas e aí? Como é que fica a pessoa, aquele que erra, aquele que ofende? Ele ofende uma vez, é perdoado. Ofende a segunda vez, é perdoado. Ofende a terceira vez, é perdoado. Então vejam bem, o fato da pessoa perdoar não significa que a justiça não será feita. A justiça será sempre, sempre feita. Mas não podemos pensar que a justiça tem que ser feita com as nossas mãos. Se o fato aconteceu, se eu fui ofendido por algum indivíduo em algum momento, é porque eu, em algum momento, merecia esta ofensa perante a lei. Então, eu tenho que rever as minhas atitudes, porque eu favoreci que aquele fato acontecesse. Então, o problema, se nós queremos acabar com o mal, não é o ofensor, mas é a verdadeira causa, que neste caso sou eu. Eu merecia ser ofendido. E o ofensor foi só o instrumento que a lei utilizou para que eu percebesse isso. Isso quanto a mim. Quanto ao ofensor, se eu estiver realmente agindo de acordo com a lei de Deus, de acordo com o Evangelho, com certeza a lei de Deus tomará a iniciativa e ela promoverá a justiça na medida, na quantidade certa e na hora certa. Aí diz, o método do Evangelho é o único que resolve a luta, porque o método do mundo gera uma série de reações sem fim. O método do mundo é o método que, infelizmente, nós estamos vendo atualmente, que de um pequeno desentendimento, nós temos guerras. Como o Bode disse, então, a justiça será sempre feita. Não podemos acreditar que se o ser humano não tomar essa iniciativa, ela não será feita. O homem pode intervir no cumprimento dessa justiça, mas só para obedecer à lei, quando esta quiser utilizá-lo como instrumento. Então, que não se antecipe o indivíduo e queira fazer justiça com as próprias mãos, porque ele com certeza não terá a medida certa e não é da sua competência fazer justiça. Agora surge outra pergunta.
qual deve ser o nosso método de defesa quando recebemos uma ofensa? Então, como eu já disse, é tentar analisar o nosso comportamento e verificar qual foi o motivo pelo qual nós tínhamos que receber esse alerta. Porque essa ofensa é um alerta. E quais são as condições necessárias para que a lei funcione e realize a defesa em nosso favor? Então, a causa fomos nós, mas nós também sempre queremos justiça. Agora, é nós não nos preocuparmos com esta justiça. Então, em primeiríssimo lugar, para que a lei venha em nosso favor e se faça justiça, que ela tome a iniciativa e que faça realmente tudo sem a nossa participação ativa, sem ser o perdão, o que nós podemos fazer é perdoar e devemos perdoar, é em primeiríssimo lugar é renunciar à vingança. Mas renunciar à vingança de coração. Não é ficar esperando e quando acontece alguma coisa para eles, bem feito, eu sabia que ia acontecer. Aí a pessoa não renunciou à vingança, ela só teve paciência de esperar. Então realmente é renunciar à vingança, porque a vingança nos amarra no ofensor. E enquanto nós quisermos fazer a justiça com as próprias mãos, a lei não irá intervir. Então, o primeiro passo é renunciar à vingança. E o segundo é perdoar o ofensor. E terceiro é tirar completamente, mas completamente da mente, ofensa e ofensor. Aí, nesse momento, a lei intervirá e fará justiça. O que tem que ficar claro é que aí, eu, o ofendido, aprendi a lição. Um minutinho só que está pulando. Desculpe, faltou um pedaço aí, não sei o que aconteceu. Então, vou falar sem as ilustrações aí. Então, em primeiro lugar, é renunciar à vingança. E, em segundo lugar, é perdoar o ofensor. E, em terceiro lugar, tirar da mente completamente ofensa e ofensor. E aí, o que acontece? Como é que se faz, como é que se consegue tirar da mente ofensa e ofensor? Novamente, se nós seguirmos as normas do Evangelho, tá certo? Nós conseguiremos justamente, vamos dizer assim, nós vamos conseguir alcançar esse estado com serenidade e tranquilidade, sem raciocinar. Eu não vou dizer assim, eu vou perdoar porque assim eu estou evoluindo. Isso tem que ser uma coisa extremamente espontânea do indivíduo. Ele tem que ter alcançado esse estado evolutivo naturalmente, através do seu esforço, aplicando as leis do Evangelho, seguindo o Evangelho o mais que ele puder, e aí, nesse momento, naturalmente, ele terá condições de, como Pietro Baldi fez em muitas ocasiões na vida dele, perdoar o ofensor e tirar completamente da mente todos os fatos
vamos dizer assim, desagradáveis que ocorreram no decorrer de sua vida. Neste momento, realmente, nós conseguiremos substituir o ódio, a vingança, a violência, a luta pela fraternidade, pelo amor, pela serenidade. E aí, realmente, nós poderemos, com orgulho, ser chamados de filhos de Deus. Então, nesse momento, não mais guerra, mas paz. Não mais antagonismo e egoísmos individuais e coletivos, destruidores de trabalho e de energia. Cumpra cada um o seu dever e a necessidade de luta cairá por si. Então é isso. A hora que nós conseguirmos substituir a guerra pela paz, os antagonismos e egoísmos individuais e coletivos, que são os grandes destruidores do nosso trabalho e da energia, pela colaboração. Nós temos que entrar na fase da colaboração, substituir o ódio pelo amor. Aí, cada um poderá cumprir o seu dever e a necessidade de luta, de briga, de ofensas cairá por si. Então, agora eu gostaria que todos vocês lessem comigo o próximo quadro e que dessem as mãos uns para os outros. Deem as mãos para o seu colega ao lado. E vamos ler. Com o coração, principalmente, mas também com a boca. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque deles possuem a terra. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que estão à fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que padecem por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados a todos nós e muita paz no coração de todos. Todos foram brilhantes, mas chegam até a razão, chega o coração.